Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É muito gratificante a gente poder ir aprender mais um pouquinho, vir aqui e passar mais um pouquinho, porque a gente se engrandece com o conhecimento da doutrina, com o conhecimento do Evangelho, e a gente quer que todo mundo se engrandeça junto com a gente, né? Então hoje, a data é propícia, o assunto é propício, sexta-feira 13, distúrbios espirituais, estamos aqui, né? E eu gostaria de passar para vocês alguns conhecimentos que eu coletei na doutrina, né? Quando a gente vai estudar esse assunto, é um assunto muito vasto, né? E existe uma tentativa na doutrina de vários autores de fazer as classificações dos tipos de distúrbios espirituais, conforme a gente tem as mesmas classificações nos distúrbios orgânicos, nas doenças orgânicas, né? Diabetes, hipertensão, não sei o que lá, fator externo, fator interno. A gente tem essa mesma intenção, os autores, né, da doutrina também trazem essas classificações. O conhecimento é vasto, são muitos tipos, então hoje eu trouxe aqui uma pontinha do iceberg que eu julguei que o conhecimento desses tipos de distúrbio são um alerta para a gente, né? Para que nós fiquemos mais atentos. E toda vez que a gente fala em distúrbio espiritual, o que vem à nossa mente? Ninguém pensa em nada? Quando eu falo Raquel, distúrbio espiritual, o que você pensa? Desequilíbrio. Que mais? Nervosismo. Nervosismo, que mais? Irritação no dia a dia. Vou aproveitar a mensagem da porta. Ninguém pensa em obsessão? Foi o item do tema da mensagem. Quando a gente pensa, quando eu comecei a estudar, eu falei, vou falar sobre obsessão, né? E aí a gente vai se aprofundando no conhecimento e a gente vê, porque obsessão o que é? Quando a gente pensa em obsessão, um espírito mau tentando nos prejudicar, não é isso que a gente aprende, né? Quando a gente vai estudar a obsessão, a influência espiritual de um espírito enfermo, né, ainda dado ao mal, querendo nos prejudicar. É isso que a gente pensa quando a gente fala em distúrbio espiritual. E eu achei que eu ia seguir essa linha nesse estudo de hoje. E aí a gente começa a estudar e a gente vê que o distúrbio espiritual não está nessa causa, não é a origem dele, não é a influência espiritual. A causa está em nós. E a doutrina é tão esclarecedora, é o nosso consolador prometido, que nos esclarece que a causa desses distúrbios está em nós, mas a solução também. Então, tudo está no nosso controle. Então, gente, vou colocar um negocinho novo. Quando a gente fala em doença ou distúrbio, né? A doença ela se caracteriza por um conjunto de sinais e sintomas específicos que atingem qualquer ser vivo, criando alterações em seu estado normal de saúde. Quando a gente fala de doença, um distúrbio orgânico, essa seria a definição, né? A característica lógica principal de uma doença é a ausência de saúde, certo? E aí, isso acarreta distúrbios físicos, psicológicos, que vão desequilibrando o nosso organismo. E uma doença, ela pode ser causada por dois fatores. Fatores endógenos, ou seja, internos, que são relativos ao próprio organismo. Ou fatores exógenos, que são provocados por coisas externas que estão no meio ambiente. Um exemplo de uma doença causada por um fator endógeno, uma diabetes, por exemplo. E um exemplo de uma doença causada por um fator exógeno, muito atual, Covid-19.
né? Então, só que quando a gente pensa em doenças causadas por fatores externos que estão no meio ambiente, micro-organismos, patógenos, o que a gente tem que pensar que está relacionado ao meu organismo? A nossa imunidade. Quanto mais eu fortaleço a minha imunidade, mais a salvo eu vou ficar dessas doenças que são causadas por organismos externos. Quando a gente fala em distúrbios espirituais, as definições são exatamente as mesmas. Eu tenho distúrbios espirituais causados por fatores internos, causados pelo meu próprio espírito. E distúrbios espirituais causados por fatores externos ou acelerados por fatores externos, que aí sim a gente fala em influência espiritual, certo? Então, gente, o ser humano, ele é um conjunto, a gente aprende com a doutrina e outras doutrinas espiritualistas, que o ser humano é um conjunto complexo, formado de corpo físico, perispírito e alma. E outras doutrinas estudam o perispírito nas suas divisões dos corpos sutis. Corpo mental, corpo isso, corpo aquilo, vai indo. Mas para nós, na doutrina, a gente fala só em perispírito. E Emmanuel nos fala que esse conjunto complexo está sob a direção da alma. A alma, o espírito encarnado. Ou seja, quando eu falo que esse conjunto complexo está sob a direção da alma, se tudo está sob a direção do nosso espírito, isso equivale a dizer que as nossas dificuldades têm origem também no nosso espírito, mas também a solução dessas dificuldades, sair dessas dificuldades, também está no nosso espírito. Então, compete a nós a construção, não só do nosso destino terreno dessa existência, como a manutenção da nossa saúde, não só a saúde física, a saúde espiritual também. Está em nossas mãos. O reconfortante da doutrina é que nas doutrinas, em outras doutrinas, esse direito e esse dever e esse poder foi tirado da gente. Como se nós não estivéssemos no leme das nossas vidas. E a doutrina devolveu esse leme nas nossas mãos. Nós somos os artífices da nossa própria evolução, né? Do nosso próprio engrandecimento. Então, eu coloquei aqui uma divisãozinha dos tipos de distúrbio que eu trouxe para falar com vocês. Eu tentei dividir de um jeito bem didático para mostrar que quando a gente fala em influência espiritual, primeiro a gente precisa olhar para dentro, para depois se preocupar com o que está lá fora. Então, os distúrbios espirituais, eles podem ter causa anímica, ou seja, a causa está no próprio espírito encarnado. Ou causa espirítica. É feia essa palavra, é estranha, mas é assim mesmo que fala. Eu não posso falar causa espiritual, porque o espírito encarnado é um espírito. Então é causa espirítica, ou seja, ela é provocada não, ela é intensificada por uma influência espiritual de um desencarnado. Os distúrbios espirituais, eles, de causa anímica, eles podem estar relacionados somente a nós e eles também podem ter outros espíritos encarnados envolvidos. Encarnados, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Já os distúrbios espirituais de causa espirítica, claro, tem todas as influências espirituais envolvidas. E aí abre muito leque, não vou falar de todos, vou falar de um só, tá? Porque senão a gente acabaria se estendendo aqui muito. Bom, quais são os distúrbios que eu trouxe para vocês para a gente estudar essa noite? Os de causa anímica. Os distúrbios que nós chamamos de kármicos e os distúrbios autoinduzidos. Bom, os distúrbios kármicos. A doutrina nos ensina
que as ações negativas, né, ou seja, tudo que eu faço que contraria as leis divinas, que são praticadas por mim, essas ações, a consequência dessas ações são lesões no meu perispírito, são acúmulos de energia nociva que eu mesmo causei. Como diz Emmanuel, eles vão vincar, essas ações vão vincar o nosso perispírito e se refletem no corpo físico, que age como uma espécie de filtro das impurezas, que é o que nós chamamos, né? A gente vive repetindo essa frase, que o corpo é o mata-borrão do espírito. Ou seja, as ações que eu pratico, que vão contra as leis divinas, elas têm consequências, né? E eu sofro com as consequências das minhas ações. Essas lesões, elas estão lá no meu perispírito e elas precisam ser expurgadas. Como é que a gente faz isso? Através da reencarnação. Então eu vou expurgar no meu corpo físico as deficiências do meu espírito provocadas pelas ações que infringem as leis divinas, certo? Então, esses distúrbios kármicos é que explicam com grande clareza as doenças congênitas, as malformações, né? Algumas doenças, né, que atingem a pessoa em certa idade e que tem uma origem inexplicável, né? Por exemplo, uma pessoa saudável, não tem vícios e de repente é acometida de um câncer de pulmão, né? Numa idade não muito avançada. E essa lesão, ela tem origem no perispírito, tá? Muitas deficiências físicas congênitas, de um modo geral, são explicadas pelo distúrbio kármico. Só que normalmente nós pedimos por essas dificuldades, para que isso possa aplacar a culpa que sentimos por determinadas ações. No livro No Mundo Maior, André Luiz traz o caso do menino no corpo resgate. André Luiz e os mentores, né, vão socorrer, vão até uma casa onde eles precisam realizar uma ação de ajuda. E lá, André Luiz encontra uma criança de mais ou menos 8 anos, paralítica, surda, cega, né? E muda. E ele fica muito compadecido por aquela situação de sofrimento, e essa criança estava acompanhada de 2 espíritos obsessores. E aí o mentor explica, né, o instrutor explica para o André Luiz que aquele menino, há mais de 200 anos, ele tinha, numa existência dele, aproveitado uma guerra civil, né, uma insurreição civil, ele tinha se aproveitado para cometer vários assassinatos, para eliminar vários adversários pessoais, que não tinha nada a ver com a política, que não tinha nada a ver com a guerra. E ele se deu a atos, né, de crueldade, se aproveitando daquele cenário de guerra. E automaticamente, ao desencarnar, ele foi bombardeado por todas aquelas vítimas, né, que esperavam no plano espiritual, e a densidade de emissões, né, de pensamentos de ódio, de vingança a esse espírito, fez com que ele fosse se torturando cada vez mais na culpa, né? Ele reconheceu os erros e de tão culpado, né, ele precisou vir nessa existência, neste corpo extremamente deficiente, para conseguir expurgar, né, aos poucos os males que ele mesmo tinha causado a ele e a outros. É só um exemplo, tá? Tirado das obras de André Luiz, mas é explicado, né, por um distúrbio kármico.
E Emmanuel nos fala que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então, toda vez que a gente vê uma dificuldade, principalmente se for física, orgânica, seja conosco ou na nossa família, a gente tem que perguntar: o que essa doença quer dizer pra gente, né? O que isso tem a ver com o que eu fui, com o que eu sou e com o que eu quero ser e com o que eu fiz no passado. A gente não pode olhar mais. E isso explica também aquelas situações que a gente encontra lá na PAI, a síndrome de Down, o autismo. São bênçãos de Deus para que nós possamos nos reerguer, né? A gente não pode olhar mais com revolta nem com tristeza, porque são remédios que a gente pediu para a farmácia de Deus. Então, continuando, a gente tem um outro distúrbio, tipo de distúrbio, que é de causa anímica, ou seja, não tem um espírito envolvido. Está somente em nós. São os distúrbios autoinduzidos, ou o que nós chamamos auto-obsessão. Há um tempo atrás, o João deu uma palestra e falou sobre o pensamento, né? O pensamento é a energia que constrói imagens que se consolidam entre nós, em torno de nós, né? Ou seja, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, é plasmado na minha psicosfera, forma a minha psicosfera. Então, e isso vai depender da intensidade com que eu penso. Então, se eu estou constantemente em comunhão com o alto, constantemente com o hábito da prece, pensamentos otimistas, pensamentos de amor, quais são as imagens que vão estar pairando ao meu redor? Porque a minha energia mental absorve elementos do fluido cósmico universal e literalmente essas imagens são plasmadas ao meu redor. Por isso que os espíritos nos conhecem só de olhar. Eles sabem o que a gente está pensando, o que a gente está sentindo, o que a gente fez e assim por diante, né? Ou o que a gente quer fazer. Isso tudo fica rondando, me rondando. Então, se eu tenho bons pensamentos, eu tenho uma boa psicosfera, numa sintonia elevada, numa vibração elevada. Agora, se eu fico remoendo situações de remorso, de ciúmes, de inveja, meus problemas, meus medos, minhas angústias, meus objetos de desejo, isso também vai ficar pairando em torno de mim, né? E aí, a partir desse momento, a gente começa a ser prisioneiro das nossas próprias formas de pensamento. É como se eles praticamente ganhassem vida e começassem a me obsediar num círculo vicioso. Aquela densidade mental que está ao meu redor faz com que eu pense cada vez mais somente naquilo. E aí as formas, pensamentos se intensificam ao meu redor. Então, olha só, gente, nós nos auto-obsediamos de acordo com a qualidade e intensidade dos nossos pensamentos. A matéria mental produz a imagem ilusória que nos escraviza. Por capricho nosso, nós somos obsediados pelos próprios desejos. A nossa mente, ao mesmo tempo, ela emite e ela também capta. Então, nós estamos constantemente emitindo vibrações, formas de pensamento e também absorvendo, né? Ou seja, só que eu vou fazer isso na mesma sintonia. Eu não vou absorver energias numa sintonia mais elevada. Eu vou absorver energias que estão na mesma sintonia daquilo que eu estou pensando, certo? E aí eu vou começar a entrar em comunhão com a matéria mental alheia. Olha só. Então eu vou começar a entrar em comunhão com quem pensa como eu, com quem está vibrando no mesmo nível que eu. E aí,
praga do jogo. Obsessor. Meu obsessor encarnado. Brincadeira, gente. Só que não. Então, se eu sou uma pessoa muito medrosa, por exemplo, eu tenho medo de tudo. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho temor por tudo. O que fica parando? Quais são as imagens que ficam parando ao meu redor? É exatamente aquilo que eu tenho medo. Se eu tenho medo de cobra, o que vai parar ao meu redor? Cobra. E se eu começo a ter essa ideia fixa e ficar repetindo esse pensamento e fortalecendo essas formas de pensamento, aí começam a surgir, porque é uma energia muito densa, muito ruim, muito nociva, e eu estou atraindo cada vez mais energias da mesma qualidade, que vão começar a afetar o quê? Meu organismo físico, inclusive. Aí começam a surgir as moléstias fantasmas. Começa a surgir aquela sensação de eu não sou ninguém, eu não sou nada, eu culpo todo mundo pelos meus fracassos, pelos meus insucessos, eu me sinto a pessoa mais injustiçada do mundo. Mas por quê? Porque eu estou me auto-obsediando. E no livro Libertação, tem um caso de uma auto-obsessão de um investigador de polícia que, durante a sua vida, a sua ação como investigador de polícia, ele era muito cruel, né? Ele usava da sua posição, da sua autoridade, para ferir fisicamente e humilhar as pessoas, né? E enquanto ele estava ali, investido de poder, mesmo que ele percebesse, mesmo quando ele percebia que aquilo que ele estava fazendo era muito errado, às vezes ele se sentia culpado, mas como ele estava ainda investido de poder, ele se sentia no topo. Eu posso, então eu faço. E aquela carga mental de culpa, ele empurrava um pouco para fora. Ele não ficava se concentrando na culpa, ele se concentrava nos benefícios. Só que as vítimas dele direcionavam a ele pensamentos de vingança, de rancor, de maldade, de raiva. E depois que ele se aposentou, quando foi chegando uma idade um pouco mais avançada, o que começou a acontecer? O remorso veio. Aí tudo aquilo que ele praticou, aquelas imagens de violência, ficaram pairando ao redor dele. Ele só não se dava conta. No momento em que o remorso abriu uma brecha, tudo veio. E aí ele simplesmente enlouqueceu. Enlouqueceu e o seu fígado foi destruído com uma cirrose fatal. Por conta da culpa e do remorso e daquelas imagens terríveis que pairavam na sua psicosfera, que ele era constantemente obsediado por elas. Um outro tipo de distúrbio também causado por causas anímicas, ou seja, a fonte está no próprio espírito encarnado, é a obsessão telepática. Olha só, que interessante. A influenciação negativa entre pessoas encarnadas é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E nesse caso, tem um caso só desse tipo de distúrbio nas obras de André Luiz. Depois, no final, eu vou explicar por que eu só estou citando a obra do André Luiz. É o caso do casal Anésia e Jovino. Encurtando a história, que é um pouquinho comprida, ele é casado com a Anésia e ele se enamora de uma moça. Uma moça que quer destruir o casamento dos dois. E ela tem uma personalidade muito forte, muito impactante. Ela tem uma força mental muito poderosa. E o que ela faz? Sem saber, ela hipnotiza o rapaz, o homem rapaz, não consigo identificar a idade. E André Luiz, quando vai até a casa desse casal, para também fornecer auxílio, ele consegue identificar que
ao redor desse homem pairava a imagem dessa moça, como se fosse realmente uma imagem jogada à distância, como se ela estivesse projetando à distância mentalmente a imagem dela para hipnotizar o homem que era casado. E André Luiz conseguia ver essa imagem que a própria moça à distância plasmava. E esse moço ficava como que hipnotizado, ele ficou alheio às obrigações da casa, da vida, ele só pensava na moça, ele só enxergava a moça e o casamento deles estava sendo destruído. E ela tinha uma obsessão tão grande em destruir aquele casal que ela projetava também a própria imagem para desestabilizar, inconsciente, ela fazia isso inconscientemente, para desestabilizar a esposa de Jovino, a Anésia, que também era obsediada por essas imagens, essa obsessão telepática. Isso as pessoas fazem sem saber que estão fazendo, só que a gente só é alvo desse tipo de situação se nós abrirmos a brecha da invigilância, se nós não cultivarmos em nossos lares, né, o Evangelho do Cristo, se nós não cultivarmos a nossa imunidade espiritual, que só o Evangelho e o trabalho no bem pode dar, nós vamos ficar sim à mercê desse tipo de situação. Só que a gente nunca sabe quando isso pode acontecer, né? Um outro tipo é a pseudo-obsessão. Alguém aqui conhece alguma pessoa que é extremamente controladora? Tá falando com ele. Não! Que quer controlar tudo, a roupa tem que ser assim, a casa tem que ser assada, a vassoura fica ali, a coisa fica aqui, não pode mudar de lugar, você tem que fazer isso. Alguém conhece alguém assim? Não. Não, né? Tem aqui. Não tem mulher nenhuma que é assim, né? Principalmente. Olha só, então, a pseudo-obsessão é muito comum em pessoas de personalidade forte, egoístas, dominadoras, que muitas vezes sujeitam a família à sua vontade tirânica, né? Às vezes não é tão tirânico assim, mas enche, né? Um pouquinho, né? Só um pouquinho. E aí, o que acontece? Nesses casos, conforme a intensidade... Gente, isso não é só dentro da família. Uma pessoa de personalidade assim, dominadora, controladora, que quer ter tudo sob controle, ela é assim em qualquer ambiente da vida dela. No trabalho, na família, né? Então, imagine o tanto de pessoas que sofrem com uma pessoa dominadora. Nesses casos, conforme a intensidade e continuidade do processo, pode se instalar a obsessão simples, de encarnado para encarnado. Imagine a tensão que uma pessoa vive convivendo com alguém de personalidade assim tão dominadora. Desculpa, gente. Essa tensão, essa irritação, que às vezes a gente segura, não fala nada, né? Melhor obedecer do que arranjar encrenca. Essa irritação, essas energias que começam a circular nesse ambiente são suficientes para desestruturar qualquer organismo. E o pior, gente, quando a pessoa é dominadora acordada, quando ela dorme, ela continua a ser dominadora. E aí o que acontece? Ela larga o corpício ali na cama e vai fazer o quê? Continuar exercendo controle sobre quem ela acha que tem que controlar. Então, pessoas assim não dão folga, podem estar na distância, elas são capazes, como a gente viu no caso anterior, são capazes também de uma obsessão telepática, dependendo da intensidade do controle que ela quer ter, né? E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. E, então, esses são os tipos de distúrbio de causas anímicas. Existem muitos outros, depois eu vou mostrar a fonte. Mas eu trouxe só esses, porque eu acho que estão mais presentes, é mais fácil da gente encontrar no nosso dia a dia e observar e identificar no nosso dia a dia. Os distúrbios espirituais de causa espirítica
né? Eles estão relacionados, sim, agora sim, à influência de outro espírito, né? Outros espíritos desencarnados que participam dessa influência, participam desse distúrbio. Porque, como eu disse lá no começo, a origem sempre está na gente, nas nossas imperfeições morais e na nossa invigilância. E aí, quando a gente fala em influência espiritual, a gente não pode deixar de lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: influem os espíritos em nosso pensamento, em nossos atos? E os espíritos não respondem, eles dão um alerta: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E no Livro dos Médiuns, Kardec, ele fala, né, que a gente sofre a influência espiritual tanto dos bons quanto dos maus, ou seja, tanto positiva quanto negativa. E é legal porque ele fala assim, ó: aplica-se a todas as circunstâncias da vida. Não é de vez em quando. É a todas as circunstâncias. Principalmente nas grandes resoluções que nós temos que tomar. Para o bem ou para o mal. Então isso é um alerta. Não existe nenhuma ação nossa que esteja... aliás, não existe nenhum momento em nossas vidas que nós estejamos imunes a uma influência espiritual. Não existe. Nós conseguimos fortalecer a nossa imunidade, mas a gente não consegue ficar blindado. Influência espiritual, ela pode ser positiva e negativa. A positiva, claro, são os nossos espíritos protetores. A negativa, ela pode ser natural ou ela pode ser caracterizada como uma obsessão. A influência natural, ela também é muito comum. São espíritos ignorantes da sua situação que agem sem a intenção de nos prejudicar, mas acabam por nos prejudicar. E a obsessão já são... Quando eu falo espíritos inferiores, gente, a gente não tem que imaginar inferiores a nós. A gente tem que... Porque todos nós estamos na mesma evolução. A gente está aqui, ó, todo mundo meio que aí pareado. A gente tem que lembrar que quando a gente desencarna, a gente continua sendo exatamente o que a gente é. Então não são espíritos inferiores a nós, são espíritos imperfeitos que ainda estão adoecidos, tá? Como nós ainda também precisamos nos melhorar muito. A influência natural, eu trouxe 3 tipos. A indução espiritual, que tudo começa com ela, tudo. A pseudo-obsessão e a possessão partilhada. Alguém lembra aí de Exorcista? É mais ou menos isso, só que não tem a sopa de ervilha. Brincadeira. A indução espiritual. A indução espiritual de desencarnado para encarnado se faz espontaneamente. Na maioria das vezes, de modo casual, sem premeditação ou maldade. O espírito vê o encarnado, sente-lhe a benéfica aura vital que o atrai, porque lhe dá a sensação de bem-estar. Imagine a gente está andando no escuro, está frio, a gente está com fome, a gente está no escuro, a gente não sabe onde a gente está. De repente eu vejo uma luzinha, eu vejo alguma coisa chama a minha atenção. O que eu vou? Eu vou lá e me agarro. Eu estou perdida. É mais ou menos assim. Só que, quando aqui a gente fala que o desencarnado sente a benéfica aura vital, a gente tem que lembrar de sintonia. Porque só vai se sentir bem ao meu lado quem está pensando, agindo e sentindo mais ou menos como eu. Só que esse espírito está enfermo, está doente, está desequilibrado. Às vezes não sabe nem que morreu. Às vezes ele só quer sentir um pouco de alívio.
Só que ele não sente, ele não percebe que nós acabamos nos prejudicando, porque ele absorve a nossa energia vital. Ele acaba imprimindo na gente o seu desequilíbrio. Não é por mal, ele está à deriva e a gente apareceu lá e ele se agarrou, né? É comum aqui, quem trabalha na quinta-feira, no trabalho de desobsessão, na quinta-feira a gente às vezes sente essa aproximação, que é justamente os espíritos que precisam vir conosco para cá para receber o tratamento, né? Mas nós estamos tentando, educando a nossa mediunidade. O duro é quando a gente não tem esse conhecimento e aí acontece alguma coisa e aí a gente chega em casa esgotado, cansado, né? Se queixando de um mal-estar que a gente não sabe de onde surgiu. Aí a gente tem que lembrar, qual foi a minha sintonia hoje? Eu estava sintonizado no quê? Qual foi o teor dos meus pensamentos? Né? O que será que eu atraí para mim? Né? O que será que eu fiz para que eu pudesse ser, né, abordado por um espírito que está em sofrimento? A gente também tem que ser assim, não pode pensar, espírito mau. Não é. A gente é enfermo, é doente, como a gente também. E aí, a gente tem que lembrar que determinados hábitos nossos potencializam a aproximação de espíritos enfermos, né? Aquela cervejinha depois do serviço, aquele jogo de futebol, aquela torcida muito enérgica, aquele fanatismo pelo futebol, pela política, né? Cigarro, drogas e álcool, não vou nem falar. Alguns ambientes que a gente sabe que não rolam conversas de teor elevado. Gente, se tudo é sintonia, se tudo é pensamento, o que eu acho que eu vou encontrar nesses ambientes? Ou que companhias eu vou atrair com esses hábitos? Então, essa indução espiritual, ela acontece dessa forma. Quando o espírito está enfermo, ele transmite esse sofrimento pra gente. Só que ele chega a desarmonizar. E aí a gente sente isso fisicamente, aquele cansaço inexplicável, aquela irritação inexplicável, né? E, olha só, a gente tem que ter cuidado, porque uma simples aproximação dessa pode se tornar uma simbiose. E de uma simbiose, cair num vampirismo, né? O que é isso? É quando já se torna obsessão mesmo. É quando aquele espírito já começa, às vezes até deliberadamente, nos prejudicar. Então a gente tem que tomar cuidado com o teor da nossa vibração. A pseudo-obsessão, lembra quando eu falei da pessoa dominadora, controladora? Então, quando ela desencarna, o que acontece? Mesma coisa. Né? Só que daquela vez ela ainda tinha um corpo físico para atrapalhar, agora não tem mais. Agora é 24 horas por dia no cangote de quem ela quer controlar. Ela não quer fazer mal. Uma pessoa dessa forma, ela não quer fazer mal, ela não quer prejudicar, ela só quer controlar. Ela acha que se não estiver sob o controle dela, tudo desanda. A família perde o eixo, todo mundo descamba. Ela não quer prejudicar, muito pelo contrário, ela quer ajudar, só que prejudica, né? Aí aquela energia, aquela tensão se intensifica. E aí começa também a prejudicar ainda mais, né? Aquelas pessoas que ela quer controlar. Então, ó, é consequência da ação egoísta de uma criatura que faz de outro o objeto dos seus cuidados, agindo como se tudo fosse propriedade sua, né? Ele não quer prejudicar, mas acaba afetando prejudicialmente aquelas pessoas. E também temos que ter cuidado, porque da mesma forma, isso pode evoluir para uma obsessão severa. E agora temos a possessão partilhada. Esse caso, eu vou ler um trecho aqui, porque eu não vou conseguir falar como o André Luiz escreveu aqui. Eu não vou conseguir fazer com que vocês imaginem o que eu imaginei lendo.
é quando a gente contribui para uma aproximação espiritual negativa. É praticamente assim, quando eu chamo, vem. Né? Não, eu chamo, eu literalmente chamo. Eu quero. Por conta das minhas ideias equivocadas, dos meus hábitos equivocados, eu chamo. Ou seja, a responsabilidade é mais minha de encarnado do que o do espírito desencarnado. Porque ele é ignorante. Eu não sou tão ignorante assim. Na maioria dos casos, o encarnado, nesse caso de possessão partilhada, parceiro nos vícios, tá? Olha só, a gente está falando de vício aqui mesmo agora. O encarnado ele não é constrangido a aceitar a companhia do desencarnado, muito pelo contrário, tá? Então, a responsabilidade é, no mínimo, dividida em cotas iguais, certo? E aí, é o caso que está no livro Sexo e Destino, do Cláudio Nogueira. André Luiz descreve a cena, eles chegam numa casa, né, no apartamento do Cláudio, ele está lá lendo jornal, fumando muito, e está lá a caça de alguns escândalos que ele quer achar no jornal. E nisso chega duas entidades, dois desencarnados, abordam o encarnado e falam: opa, amigo, vamos beber. Vamos beber. Dá um segundo comando, o rapaz já para, larga o jornal e agora eu vou ler. Aqui. De começo, a carícia leve. O desencarnado abraça o encarnado. De começo, a carícia leve. Depois, o abraço envolvente. E, finalmente, o abraço de profundidade. A associação recíproca. Uma verdadeira enxertia fluídica. Ou seja, o perispírito do desencarnado se apossando do corpo do encarnado. Cláudio, o homem, absorvia o desencarnado à guisa de sapato que se ajusta ao pé. Fundiram-se os dois, como se morassem eventualmente num só corpo. Altura idêntica, volume igual. Movimentos sincrônicos, identificação positiva. Levantaram-se a um tempo e giraram integralmente incorporados um ao outro na área estreita, arrebatando o delgado frasco. Não saberia especificar a quem atribuir o impulso inicial de semelhante gesto, se a Cláudio, que admitia a instigação, ou se ao obsessor que a propunha. A talagada rolou através da garganta que espremia por dualidade singular. Ambos os viciados estalaram a língua de prazer em ação simultânea. Alguém conseguiu imaginar isso? É muito triste, é muito tenebroso imaginar isso. Só que o pior é que ele continua a descrever a cena, tem um outro desencarnado que faz igual, um cede lugar para o outro. Ou seja, o homem estava sendo usado como copo. Né? E, detalhe, permitindo, porque André Luiz sonda aquele ser encarnado e percebe que ali não existe um prejuízo. Aqueles desencarnados não estavam prejudicando querendo prejudicar aquela pessoa. Não, eles eram parceiros. Consentido. Era consentida, eles eram amigos. Só que sempre uma indução, uma associação dessa pode evoluir, e na maioria dos casos evolui para uma obsessão mais grave. E a hora que o Cláudio, homem, começar a envelhecer e não conseguir mais beber na mesma quantidade? O que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Bom, primeiro que as chances dele morrer em virtude do vício são muito grandes. E muito cedo. Porque quanto mais espíritos ele atrai, maior o volume que ele tem que beber para satisfazer a ele e aos espíritos. Então ele simplesmente estava se matando. E sendo utilizado como um copo por espíritos que não estavam se importando nem um pouco com ele. Então, é muito trágico isso. É muito trágico de ver que pessoas, que a gente, por nossa invigilância, ou pelo nosso apego aos prazeres, né, ilusórios dessa existência, a gente acaba se dando a esse tipo de situação sem saber o que está acontecendo.
né? E eu sei que é uma imagem forte, mas eu achei que eu devia deixar no estudo, porque é muito comum a gente ver pessoas bebendo, não apenas, não alcoólatras, não pessoas assim extremamente viciadas, mas aparentemente bebendo socialmente. Então é um alerta para o que pode estar acontecendo com a gente. E quando a gente fala em obsessão propriamente dita, é quando a gente já tem um desafeto desencarnado que quer nos prejudicar por algum motivo que está relacionado ao nosso passado, né? E a influência espiritual ela só é classificada como obsessão quando a ação é persistente, né? Quando se observa essa perturbação constante. A obsessão ela só se instala na mente enferma, na mente invigilante. Lembra que eu falei da imunidade espiritual? A gente tem que construir a nossa, fortalecer a nossa. Então, outro alerta. Quando a gente começa a sentir lá no fundo, a se instalar aquelas ideias torturantes, aquelas ideias fixas, que começam a atrapalhar os nossos pensamentos, que começam a machucar o nosso coração. Quando a gente começa a ceder por vontades que vão contra os nossos ideais, que vão contra com aquilo que eu estou tentando ser, né? Quando a gente começa a sentir aquela inquietação crescente, aquela angústia que não sabe de onde vem, que não sabe por que está ali, né? E quando a gente começa a perceber que a gente está se afastando do convívio daqueles que a gente gosta, daqueles que a gente quer estar junto, que até pouco tempo atrás a gente queria estar junto, cuidado, está se iniciando um processo obsessivo. E isso é muito forte quando você percebe já está difícil de sair, já está difícil de voltar ao normal. Então, Kardec fala que a obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta características muito diversas, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores perceptíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E eu trouxe só um caso para falar, que é o vampirismo, que seria um caso já bem debilitante, né? Que, aliás, que pode chegar a casos extremos, que é o vampirismo. O que acontece no vampirismo? Nós acabamos ficando sob a influência total de um espírito obsessor. Ele derrama sobre a gente os seus fluidos mentais e começa aos poucos a interferir nos nossos pensamentos. Que são aquele último alerta que eu fiz aqui quando começa. Ele começa a interferir, ele começa a colocar pensamentos dele no lugar dos meus. E eu não começo a perceber que eu estou sendo influenciado. Os meus pensamentos começam um pouco dele, mais meu. Aí daqui a pouco, um pouco mais dele, menos meu. Até chegar a um ponto em que, pelo processo de hipnose, ele está comandando o que eu penso. E aí, a partir deste momento, a partir de consolidada essa influência, ele já começa a interferir no meu corpo físico. Ele já começa a controlar a minha fala, por exemplo, os meus movimentos e o meu organismo. Então, ele consegue, por exemplo, a Renata vai dar palestra hoje, eu vou dar um jeito dela ficar rouca. Né? É verdade, isso é possível. O que seria o vampirismo? Seria um grau já bem avançado de obsessão, quando a gente não vigiou, não orou, não se cuidou e a gente se deixou levar. Então, eles sugam a nossa vitalidade e vão influenciando cada vez mais os nossos pensamentos até que a gente desenvolva das doenças as mais variadas, causando até mesmo a morte prematura. Toda forma de vampirismo está vinculada a uma mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva.
a gente também tem que tomar cuidado com o nosso ócio, com a nossa bobeira. Vou ficar aqui de bobeira no sofá assistindo filme na Netflix. Ah, comprei um livro legal de ficção, vou ficar lendo aqui. Quando a gente não coordena, né, a gente não coloca um bom teor nos nossos pensamentos, quando a gente deixa livre a mente para coisas fúteis, é aí que eles nos pegam. Eles vão pegar as nossas imperfeições, as nossas fraquezas. E no livro Libertação, tem o caso de uma moça obsediada por dois espíritos inimigos de uma existência anterior, que eles ela já chega ao centro espírita completamente sem o domínio do equilíbrio e da fala, né? Sendo que ela só falava coisas desconexas, como se ela tivesse com uma confusão mental, mas não era. Era o espírito comandando a fala dela para que ela parecesse louca, né? Então, e ela já tinha procurado vários consultórios psiquiátricos sem resolver, sem saber o que estava acontecendo, e ela estava sofrendo uma forte ação hipnótica de dois espíritos obsessores. E para finalizar, vou passar aqui muito rápido. Para finalizar, é claro, gente, eu trouxe a má notícia, mas eu também tenho que trazer a boa, né? Como a gente vai se prevenir de todos esses distúrbios terríveis? E eu trouxe apenas alguns exemplos, né? Como a gente vai se prevenir e como a gente vai tratar? Porque obsediados todos somos a todo instante, em maior ou em menor grau, né? Todos nós somos espíritos em evolução na Terra. Nós temos a nossa cota de obsessão, em maior ou menor grau. Todos estamos trabalhando pela nossa libertação. E Kardec, no Livro dos Médiuns, fala que quanto mais elevado moralmente é o homem, tanto mais atrai a si os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Pronto, imunidade espiritual. Nos aproximar dos bons espíritos, como Jesus nos deu a dica: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas é nessa ordem. É vigiar primeiro, né? É ficar atento ao teor da minha conduta, dos meus pensamentos. Hoje eu estou mais pessimista. Peraí, vamos ler uma coisa que anime. Vamos procurar no Evangelho como eu posso lidar com essa situação. O exemplo está aí, Jesus, nosso modelo, nosso guia. Estou passando por esse problema. O que Jesus faria? Claro, não vou conseguir ainda fazer como ele, mas eu tenho que tentar. Eu tenho que seguir, né? E aí, conforme a gente vai vigiando os nossos pensamentos e direcionando eles e os nossos sentimentos ao alto através da oração, a gente vai absorvendo fluidos nutritivos que vão elevando as nossas vibrações, a nossa sintonia, e eu vou me aproximando cada vez mais dos bons e me afastando daqueles que querem me prejudicar ou daqueles que podem me prejudicar, mesmo sem saber. E Paulo de Tarso falou: temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunhas. Então, olha só, nossos pensamentos não são nossos apenas. A minha psicosfera está aí. Os espíritos ao meu redor estão vendo, estão sentindo, estão sabendo. Nós estamos rodeados de muitas testemunhas. Nós precisamos nos vigiar, nos educar os nossos pensamentos. Atrair os espíritos é uma condição natural, já que a gente vive rodeado por essas testemunhas. A gente vive nesse mundo de ondas, vibrações, energias. Então, eu tenho o poder de qualificar as minhas para que... Já viu quando a gente joga uma pedra num lago? Que vai se espalhando?
o que eu gero se espalha. O que vocês geram se espalham. E a gente está em constante comunhão mental entre nós encarnados, entre os espíritos desencarnados. Então, se cada um trabalhar no tipo de vibração que está emitindo, imagine como não vai ser bom, né? Só a renovação moral, que inclui estudo, reforma íntima e exercício constante no bem, pode produzir resultados efetivos no campo da desobsessão. Kardec enfatiza o valor da prece em todos os casos negativos de influenciação, reconhecendo-a como mais poderoso auxiliar contra o espírito obsessor. Mas, gente, a gente não tem que pensar em fazer prece só para não quero ter gente ruim comigo. Não, gente. Prece é conversa com Deus, é comunhão com Deus. É aquela conversa gostosa onde a gente tira todas as nossas máscaras, a gente se abre, a gente, ao mesmo tempo, a gente se limpa. Isso é prece, é essa comunhão. E a realização nobre, isso daí são palavras de Clarencio no livro Nosso Lar. A realização nobre exige 3 requisitos fundamentais a saber. Primeiro, desejar. Segundo, saber desejar. E terceiro, merecer, ou por outros termos, vontade ativa, trabalho persistente e merecimento justo. Tudo está comandado pela nossa vontade. E Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Existe um meio onde o homem pode eliminar, né? Um meio que ele pode se melhorar, né? Ai, peraí. Abre. Kardec pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem sim, fazendo esforços muito insignificantes, né? Ou seja, para eles, se a gente tiver, porque eles falam que a única coisa que nos falta é vontade. Então, se a gente tiver vontade, não vai ser difícil. Os esforços não vão ser tão terríveis quanto a gente imagina, quanto é. Basta abrir mão aqui, um pouquinho aqui do nosso egoísmo ali, um pouquinho aqui do nosso orgulho. Sem muitos esforços, os espíritos dizem que nós podemos sim vencer, né, as nossas más inclinações. E é assim que a gente vai criar a imunidade espiritual que nos aproxima dos bons espíritos e nos afasta dos maus. Então, gente, esse é o alerta que eu queria trazer para vocês. É um alerta mesmo, porque eu ultimamente estou passando por uma situação muito difícil e tudo que eu estudei aqui serviu muito mais, acho que para mim, do que talvez sirva para vocês. Então, hoje eu posso falar que quem mais ganhou nesse estudo fui eu, né? E eu espero que esse alerta, esse puxão de orelha que eu tomei durante todos esses meses estudando para essa palestra, sirva também para todos vocês, para que todos nós possamos ficar atentos ao que estamos fazendo, aonde queremos chegar, quem queremos ser, né? E a mudança, tá aqui, certo? E para quem ficou assustado ou curioso em relação aos casos, aos tipos de influenciação espiritual, de obsessão, todo o meu estudo veio desse livro, A Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Quem tiver a curiosidade de pegar esse livro, dá para baixar na internet, inclusive, quem tiver a curiosidade vai ver que o que eu trouxe aqui não é nem um quinto do livro, né, em termos de alertas, em termos de tipos de influenciação espiritual que a gente possa vir a sofrer. Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada, gente.